A cada nova região nessa franquia, novos Pokémon são criados para serem apresentados nelas. E, geralmente, essas Pokédexes, o conjunto de Pokémon em cada uma, servem para povoar a região e contar uma história própria, envolvendo o ambiente ao qual se inspiram. No entanto, Alola é uma região onde, sim, uma Pokédex nova inteira é feita para ambientar seus locais, mas a situação aqui é um pouco diferente. Pelipper, Tentacle, Rattata, Magikarp e Golbat, esses são os Pokémon mais comuns encontrados por aqui. E isso é algo diferente do que acontece nas outras regiões, onde seus Pokémon novos são comuns, principalmente nas primeiras rotas. Aqui, ao longo de toda a região, vários Pokémon de fora são mais comuns do que aqueles ditos naturais daquele ambiente. E, por mais que pareça só apelo a canto, e é um Pelipper, a questão envolvida na narrativa desses jogos pintam um cenário diferente quanto à ideia geral da região. E isso afeta até mesmo a Pokédex dela. Hoje, nesse episódio da nossa série analisando as Pokédexes, nós vamos explicar como a Alola foi destruída e a sua Pokédex também. Aqui a gente costuma analisar a Pokédex como um todo. É claro, todos os Pokémon individualmente têm as suas temáticas e funções de acordo com o planejamento dos jogos. Isso porque toda a história tem certas necessidades que esses Pokémon são criados para cumpri-las. Mas a questão de como a Dex inteira se conecta é algo muito importante também. E um adendo antes da gente continuar. Nessa série de vídeos sobre as Dexes, nós não falamos de lendários, míticos e afins. Só que, quando nós falamos de Alola, toda a temática secundária envolvida na narrativa principal dos jogos é muito importante para a Pokédex, sendo impossível ser ignorada nesse vídeo. Historicamente, nos jogos com as Ultra Beasts, nós temos uma temática bem simples: invasão. Seres aliens a esse mundo estão chegando aqui e atacando. Com isso, a natureza da região, os Pokémon Guardiões e os Tapos, estão a defendendo. E isso está acontecendo em Alola não é ao acaso. Afinal, essa região inspirada no Havaí tem na história desse país um histórico muito parecido com isso. Contextualizando de uma forma bem simples e resumida, o atual estado dos Estados Unidos, Havaí, ele não é mais um país próprio, sendo atualmente uma colônia mesmo, parte do conglomerado. Inclusive, nem sempre foi assim. O Havaí historicamente também foi ocupado por Japão, onde eles e os Estados Unidos estavam em guerra há não muito tempo. Um exemplo, o famoso ataque a Pearl Harbor, onde o Japão atacou de surpresa uma base naval dos Estados Unidos, aconteceu nessa ilha de Oahu, a ilha que inspira a ilha de Melemele no mundo Pokémon. E aqui a gente traça paralelos. No meio dessa guerra, onde duas forças alienígenas aos habitantes, as duas forças, Japão e Estados Unidos, brigaram entre si, enquanto o povo havaiano tinha apenas que esperar sentado. E esse contexto é muito importante para entendermos todos os Pokémon que estão aqui. Só lembrando que, nem eu disse, lendários, míticos e outras coisas, como aqui no caso as Ultra Beasts, vão ficar de fora desse vídeo. Mas no final desse vídeo aqui eu deixarei na tela alguns vídeos que você pode ver caso queira se aprofundar nesses temas. Voltando a Dex e aos Pokémon comum que você encontra por aqui, vamos falar de vários de uma vez só, até para facilitar o desenvolvimento de certos tópicos mais tarde. Primeiro, nós temos vários animais encontráveis nas 4 ilhas: caranguejos, louva-deuses, estrelas do mar, aranhas, isópodes, abelhas, pepinos do mar, besouros, passarinhos, sardinhas, fungos e Humuhumunukunukuapuaa, que são todos seres comuns em vários locais na faixa do Equador no mundo todo, sendo facilmente entendíveis porque estão aqui no Havaí. Mas ainda existem outros animais de fora que tomaram a região como casa e não necessariamente são animais nativos, que volta à questão de serem aliens a uma região que fazem como casa. Nesse caso aqui, às vezes esses animais foram trazidos de fora propositalmente ou não, e muitos Pokémon aqui são baseados em animais que não são nativos do Havaí, onde a história, que explicamos mais cedo, mostra exatamente o que aconteceu. Vamos falar de alguns exemplos que fica mais fácil de entender. Primeiramente, a história do Ganchus é clara. O Pokémon é inspirado na história dos mangustos que foram levados às ilhas, no caso, sendo levados pelos colonizadores que começaram plantações de monocultura aqui, mas que viram essas plantações atacadas por rato e com isso, para tentar predar esses animais, eles trouxeram mangustos selvagens que comiam ratos nas suas terras natal. Porém, nessa ilha, esses ratos eram diferentes dos ratos que eles estavam acostumados, e isso tudo é visível até nos Pokémon.
Não só os Pikachu, quando aqui estão, evoluem para uma forma completamente nova, mas os Rattata de Alola são diferentes dos Rattata originais, sendo animais exclusivamente noturnos. E com isso, os mangustos, que são animais diurnos, não conseguiram predar esses ratos assim como era o plano. Com isso, se criou um enorme problema. E não só com os mangustos agora procurando o que comer, mas também com outros animais trazidos de fora, Meowth, até mesmo Rockruff, já que gatos e cachorros são pets comuns que foram levados às ilhas. O que se tornou um real problema é que os felinos e os mangustos acabaram predando os pássaros nativos dessas ilhas. Até por isso tudo, a Alola só tem 2 pássaros diferentes, com um deles sendo mais de um animal. Pikpak e Toucanon são estranhos de primeira, mas falam sobre esse problema do Havaí. Só tem um pseudo-pica-pau nativo na ilha, e no mundo dos jogos aqui, ele vira o tucano, um animal que também não é daqui, foi trazido de fora para esse habitat. O outro pássaro é Oricorio, que traz um tópico muito interessante como suas diversas formas, já que com sua diversidade, ele fala sobre os tentilhões de Darwin, pássaros que são parentes próximos, mas que são bem diferentes por evolutivamente terem, por exemplo, frutas distintas em cada ilha, fazendo com que os seus bicos sejam diferentes por necessidades distintas, já que, por exemplo, cada fruta disponível em cada ilha precisa de uma ferramenta própria para se usar. Suas formas ainda têm um outro contexto que volta à cultura, com um oricório diferente para cada um dos países que já enfiou a mão para colonizar essas ilhas. Mas esse assunto é muito grande e muito interessante para ser só um parágrafo aqui, eu vou fazer um vídeo inteiramente sobre isso. Mas um outro animal que volta à questão colonial é Mudsdale, já que cavalos não são naturais das ilhas. O contexto dele está aqui cai na mesma, com burros e cavalos sendo levados até as ilhas para trabalharem nas mesmas plantações mencionadas antes. Mas, vamos lá, existem mais alguns animais que foram simplesmente trazidos de fora que podemos resumir. Komala são koalas da Austrália, Pacímen são lêmures de Madagascar, Oranguru são orangotangos do leste asiático, sendo todos baseados em animais de outras ilhas próximas ou longe, mas que funcionam em questão de arquipélago, em questão de viverem em ilhas, mesmo que não tão ilhas assim. Mas Bewear é um urso que torna tudo mais interessante. Claro, você pode pensar só no fato de ser esse animal ou um panda vermelho, mas a questão principal volta novamente aos Estados Unidos, já que o animal é um urso de pelúcia, um produto original estadunidense, que volta ao fato dessa região ser baseada em ser um estado desse país. Dito isso, alguns outros Pokémon começam a trazer outros tópicos mais importantes como esse. Alguns que parecem simples, como Tsarina, Comfey e Minior, na realidade contam muito mais histórias também. Indo à ordem contrária dos mencionados, o Meteoro é o mais fácil. Afinal, em uma região onde o Sol e a Lua fazem parte do seu folclore, a região que provavelmente tem o céu mais limpo, claramente aproveitaria para mostrá-lo com suas chuvas de meteoros. Ainda mais que na questão de navegação no Oceano Pacífico, historicamente, as estrelas e o céu era o principal método de GPS na época, sendo facilmente utilizado por navegadores para conseguir saber onde se encontram no globo. Quanto ao Comfey, vocês devem achar bem simples. Lei, o nome do colar havaiano que parece ser segurado pelo Pokémon, é algo enraizado na cultura havaiana e visto frequentemente quando falamos sobre esse local, mas, historicamente, essas coroas eram muito mais importantes, sendo usadas para adorar os seus deuses e dada para e pelas pessoas importantes dos grupos regionais. Basicamente, algo importante para nativos e pessoas importantes entre elas, que agora acaba sendo reduzido a um simples adereço, e isso é uma forma comum de colonização, a destruição das culturas locais e substituição por aquela dos colonizadores. Essas montanhas, por exemplo, são importantes para os nativos, vamos destruir essa importância, colocando rostos gigantes, ou então transformando em uma atração para a escalada. Você tem esculturas locais? Vamos falar das nossas e substituí-las. A presença de pessoas de fora que têm culturas diferentes sempre vai afetar as culturas de outros locais, e isso não é necessariamente ruim, só depende de qual o intuito dessas pessoas. O Muck de Alola é sobre a forma de esgoto daqui. Historicamente, enquanto colonizando a região, o lixo inteiro era jogado no mar, sem se importar com e como isso afetaria o ambiente. Negligência e ignorância quanto àqueles que ali vivem. Uma dupla que conta sobre isso, até por uma lente da própria franquia, é Togedemaru. Baseado em um porco-espinho, ele é o Pica-clone da região, mas só depois de ter invadido aqui. Mimikyu fala sobre o contrário dessa mesma história, um animal nativo que morreu na região querendo esse posto de Pikachu, de Pica-clone, quase como uma alegoria de que o que veio aqui e destruiu a fauna, destruiu até esses Pokémon que teriam essa função que existe em todas as regiões. Enquanto morre o sonho de um, tem um Pokémon que claramente foi trazido de fora para cá, para assumir esse papel. Togedemaru é um nome japonês.
Ele é um Pokémon metálico encontrado somente na usina de energia que foi criada aqui depois, contada no contexto de como a região ficou dessa forma. Sim, lógico, metal não é exclusivo de fora do Havaí. Essas ilhas são bem novas em tempos geológicos, tendo só 5 milhões de anos. Por isso também, Golem de Alola tem essa temática magnética, enquanto o Dugtrio de Alola tem esse cabelo feito de magma resfriado, cabelo de Pelé, a deusa local. De novo, a formação geológica sendo mostrada por esses dois Pokémon. Nem tudo é de fora. Algumas coisas são da própria região. Como por exemplo, nós temos aqui 3 diferentes Mo-Os em Alola. Claro, são de pontos diferentes do folclore e a cultura deles, com Salazzle tendo conexão com o Mo-O, seduzindo homens, Exeggutor com o Mo-O e a sua capacidade de se esconder como árvores das pessoas, e Kammo-O com nada. Os estadunidenses sendo incapazes de fazer uma mínima pesquisa, talvez, já que em si o Pokémon não tem nada de Mo-O, só o nome em inglês. Isso porque o Pokémon é só baseado em lagartos específicos e danças nativas, mostrando impressionantemente algo sintomático dessa situação toda que está envolvida na Pokédex que estamos mencionando. E isso deixa claro como os nomes em inglês não contam muito sobre Pokémon, e trazendo até outros 2 dragões à tona, Turtonator e Drampa, esses assuntos se estendem, começando pelo vovô. Esse dragão me faz pensar muito que ele é uma beta do Necrozma. Jijirongo, o seu nome em japonês, faz referência a Jurongo, o dragão tocha chinês. Um dragão serpentoide com cara de velho que voava nas nuvens e cujos olhos criaram o dia e a noite, o sol e a lua. Enquanto Turtonator, Bakugame, ou se você quiser algo engraçado, leia abrasileiradamente, Baku Games. Mas ele é uma tartaruga misturada com o Mata-Mata, que, ironicamente é o nome, claramente também é uma referência a minas terrestres. É só lembrar do seu golpe particular, Shell Trap, casco armadilha, onde ao pisar nele, ele explode. E contextualizando com o que nós falamos até no começo, o Havaí até hoje tem problemas com minas terrestres deixadas durante o começo da Guerra do Pacífico entre os 2 países que nós mencionamos no começo. Eu poderia aproveitar essa ideia para comentar sobre como essa guerra deixou muitos mortos, navais, nas ilhas, que explicaria Palo Sands, até com a mesma temática do Turtonator, e Dhelmise com muitos dos navios que foram destruídos, mas além disso, também vale usar do Castelo de Areia para comentar sobre um outro ponto, realeza, já que essa temática aparece com vários dos personagens durante a história dos jogos, mas isso traz um outro ponto, que lembra a forma de colonização que nós vimos há poucos anos atrás, onde eles enfiaram, por exemplo, a monocultura de cana-de-açúcar para explorar essa terra, que nem falamos sobre o Yungoos. E vale lembrar que não é um único caso. Ao longo da América Central inteira, nessa mesma época, nós temos vários outros exemplos, onde criaram vários monopólios com mão de obra escrava plantando várias outras coisas, como, por exemplo, frutas. E essas que geraram gerações e gerações de famílias ricas, exatamente igual ao rei, só que agora com um grandioso nome de empresa na frente. E isso explicaria muito melhor toda a questão em volta da Tissarina do que achar que ela só gosta de remakes de Sinnoh, sendo ela literalmente a personificação disso.